Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1, no verso 9. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9, onde diz: Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Lemos com a ajuda de Deus. Então, Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios. Porém, não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Até aqui, irmãos. Amém. Queridos irmãos, há situações que se apresentam nas nossas vidas, que quanto mais nós buscarmos explicação, menos nós entenderemos. Há coisas que Deus permite por permitir pura e simplesmente, porque para nós pode nos parecer inconcebível, pode não nos parecer lógico, pode trazer em nós alguma preocupação de não, entender o que Deus está fazendo. Porém, creiamos, viu, irmãos? Creiamos. Além daquilo que pensamos ou sequer imaginamos por um momento sequer nas nossas mentes e intentamos nos nossos corações, vamos todos tomar ciência essa noite de que nada foge do controle de Deus. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que vem do Senhor é bom e agradável, irmãos. E deverá produzir em nós e forjar em nós um espírito quieto, um espírito de paz, de resignação e de fé nesse Deus tão santo e tão maravilhoso. Ana era casada com Eucana e tinha outra mulher dele, se chamava Penina. E por algum motivo, Ana não podia gerar.
E para a sociedade isso era uma grande desonra. Para a mulher, que já era tão oprimida, era algo ruim demais, insuportável, era desprezada, era como se culpa dela de alguma enfermidade que possa ter, de alguma incapacidade de gerar. E se o marido não tivesse outra mulher, podia ser que ele não pudesse dar filhos a ela, mas a culpa sempre era dela, sempre era da mulher. Não era o caso de Eucana, porque Penina tinha vários filhos. Com isso, irmãos, ela oprimia Ana. Ela se mostrava maior do que Ana, se mostrava melhor. Mas o seu esposo tinha o coração em Ana, amava ela, mas ela não podia lhe dar filhos. E é disso que Deus nos quer falar essa noite. Não fique triste o teu coração quando as coisas não acontecem da maneira que você quer, tampouco na hora que você quer. Mas lembre-se que no momento do Senhor, na hora certa, o Senhor colocará tudo no seu devido lugar. Sem que você perceba, o Espírito de Deus está trabalhando secretamente, ocultamente na tua e na minha vida. E as coisas que para nós parecem difíceis e impossíveis, o Senhor faz, porque para Deus todas as coisas são possíveis, nada para Deus é impossível. E essa mulher lembrou-se de recorrer ao único recurso que lhe parecia sensato, a uma instância superior. Certamente já havia feito de tudo que as mulheres mais velhas pudessem a ter ensinado, não alcançou êxito e foi buscar o sobrenatural de Deus. Igreja física, materialmente falando, como um templo físico, não a igreja pessoas, a igreja templo, ela também tem essa função de acolher, de que a pessoa ao chegar aqui sinta-se acolhida, abraçada, protegida, auxiliada. E Ana, chegando no templo, foi falar com o Senhor. Tamanha era a sua angústia, que não saía voz dos seus lábios, eles só se mexiam. E ela certamente nos seus pensamentos, no seu coração, falava com Deus, que ouve o gemido inexprimível da nossa alma. O sacerdote estava lá, vendo aquela cena que para ele lhe parecia incomum. Foi até ela, mas não foi até ela perguntar se ela precisava de alguma coisa. Não foi até ela para ajudar, para oferecer o ombro, para, enfim, se solidarizar com ela. Não. Foi para censurar. Chegou até ela e disse: ó mulher, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Pela opressão, pela maneira subjugada que as mulheres eram tratadas, ela não deveria nem ter respondido pelos costumes. Mas amargurado, irmão, amargurado e meio. Já estava triste, já estava desolada, aborrecida, e disse a ele: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Um último grito, uma última palavra, com alguma indignação: não me tenha por filha de Belial. Puxa vida, me respeita. Foi essa a mensagem que ela quis passar. Eu sou uma mulher atribulada de espírito e tenho derramado a minha alma perante o Senhor, como dito
Não tenho nada contigo, eu estou falando com o meu Senhor. E ele certamente se viu constrangido por ter tirado uma conclusão precipitada. Não sabemos o que pairou no coração dele, não sabemos o que ele pensou. Fato é que, ouvindo essa resposta de Ana, ele então deu uma tréplica e disse: vá em paz. E o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E ela com firmeza tornou a falar: acha tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Irmão, irmã, você já procurou, ao invés de murmurar, derramar a tua alma perante o Senhor? Você já procurou, ao invés de reclamar, ao invés de falar muitas coisas que trazem tribulações para você e para aqueles que te ouvem, derramar o teu espírito perante o Senhor? Já tentaste, aleluia, glória a Deus nas alturas? Já tentaste permitir que o Espírito de Deus ministre ao teu coração, mesmo em meio às tuas desolações e às tuas preocupações e medos? Permita nessa noite que Deus ache graça em todos nós e nos revista com a virtude do seu Espírito Santo, e que as coisas que nos têm feito mal, as coisas que nos têm atribulado, que nos têm inquietado, possam ser tiradas da nossa vida no nome do Senhor Jesus. E aquilo que até esse momento tem deixado o teu semblante triste, até esse momento tem te deixado preocupado, arrasado, prostrado diante da tua prova e desta dificuldade, possa ser repreendido da tua vida no nome do Senhor dos Exércitos. Ela voltou para sua casa e o Senhor se lembrou dela. Ela também se lembrou do Senhor depois de Samuel nascido, esse homem que teve uma importância muito grande na história da fé como um todo. Queridos irmãos, foi através das mãos dele que Davi foi ungido rei, e nós sabemos que viemos dessa descendência, de tudo que Deus fez através da vida de Davi, o próprio Filho de Deus. Queridos irmãos, e Deus, pela sua misericórdia, essa noite, está nos enviando a sua palavra para dizer a toda a sua igreja: não importa o tamanho da tua dificuldade, não fala para Deus o tamanho da prova, fala para a prova o tamanho do teu Deus. Glória ao nome do Senhor. Ana foi no lugar certo, falar com a pessoa certa, com a pessoa santa do nosso Deus e de Jesus. E o Espírito Santo como consolador. Queridos irmãos, através da palavra daquele homem que não tinha entendido a sua situação, muitos não entendem a sua situação, e podem, irmãos amados, até te censurar, colocar algum peso extra naquele que você já carrega, mas quando o Senhor tem um propósito na nossa vida, e nós não saímos desse propósito, estamos firmes no Senhor, a mesma boca que nos reprova tem que nos abençoar, irmãos. Não procure se justificar para ninguém, fica firme no Senhor, fica firme na fé na qual tu fostes chamado e chamada, olhando para o Senhor Jesus em todo o tempo, que é o autor e consumador da sua fé, estribando os teus pensamentos, a tua confiança e a tua alegria no Senhor. Canta Lamanaia, olhando para a palavra de Deus como guia perfeita e conduta dos teus passos, dos teus dias, dos teus pensamentos, sabendo que o teu futuro está na mão de Deus, o teu presente é amparado por Deus, e o Senhor é testemunha do teu passado. Glória a Deus, aleluia. O que não pode, irmãos, é deixarmos o desespero entrar nos nossos corações. E o desespero é irmão da blasfêmia. Em pouco tempo eles se misturam numa coisa só, e aquela preocupação e inquietação torna-se uma grande desolação nas nossas vidas, de maneira a nos afastar do Espírito de Deus, nos afastar da boa palavra e da boa presença de Deus, afastar-nos tanto que muitos já não podem mais voltar. E nós lamentamos muito por esses. Não por opção de Deus, por opção nossa.
Irmãos, na história da fé, desde a criação da humanidade, todos os que saíram da presença de Deus não foram tirados pelo Senhor, optaram por sair, por suas ações, por seus maus pensamentos, pela dureza de coração, pela falta de humildade, porque o Senhor não despede ninguém, o Senhor não manda ninguém embora. É só olharmos o exemplo da sua missão durante a sua estada aqui na terra, e como o Espírito, como fala conosco nessa noite. Em todo o tempo Deus abraçou, na pessoa de Jesus, em todo o tempo o Senhor perdoou e quis o bem dos que estavam à sua volta. Todos os que sinceramente buscaram seu perdão encontraram, irmãos. Então o problema não está, Deus não me quer mais. Não é essa a pergunta essa noite. Deus não me quer mais, irmão. Não é essa a pergunta. Você deve perguntar a você mesmo: eu ainda quero ser do Senhor? Quero, Senhor, de todo o meu coração. Então aconteça o que tem acontecido, humilha-te diante do teu Deus, não para homem, humilha-te para o teu Deus, e Ele mesmo confirmará que está contigo. Esse é de perdão que tu precisas, do coração humilhado essa noite. Te diz o Senhor: perdoados estão os teus pecados. Aliança eterna, canta Lamaia. Por opção, Eli depois prevaricou, permitindo que a sua casa andasse dissolutamente e afligindo o povo de Deus. Ana teve Samuel, entregou-lhe ao templo, e através do filho de Ana, quem ele tinha reprovado, Eli, o Senhor veio falar com Samuel, quando já estando no templo com Eli, tudo o que se sucederia naqueles dias que vinham, que se seguiam, e nos tempos que se seguiam. Irmãos, a nossa vida está na mão de Deus. Em algum momento Ele vira ela de ponta cabeça, queridos, e transforma todas as coisas num segundo, numa fração de segundo, sem que nós nem vejamos. Nós só sabemos, isso é a mão de Deus trabalhando. Irmão, você não vai entender nada, minha irmã, mas pode ter certeza no teu coração, é a mão de Deus. Pode ter certeza no teu coração, é a mão de Deus, e essa mão poderosa, essa mão de amor e de misericórdia e de graça, vem visitar o teu coração essa noite e te diz o Senhor: segura firme na minha palavra, segura firme em oração, em fé, em propósito, e não deixe que nada contamine a tua fé, não deixe que nada venha te abalar na presença de Deus. Se tu verdadeiramente serves ao Senhor, se você verdadeiramente serve ao Senhor, tudo o que você precisa, Deus tem nas suas mãos para te dar. Tudo. Seja o que for que você esteja buscando, seja o que for que você esteja precisando, que te parece ser impossível, que te parece ser inalcançável, o Senhor te diz: tudo o que te falta, Cristo suprirá. E as portas que precisarem ser abertas, serão abertas. Naquele dia, Ana foi até o templo clamar ao Senhor, amados irmãos, clamar a Deus. E mal sabia ela que ela sairia com uma sentença de Deus a seu favor, que começou, que parecia-lhe desfavorável, que parecia-lhe contrária, quando então o sacerdote a repreendeu, mas ali naquela conversa, em poucas palavras, Deus mudou o contexto da coisa, e a repreensão tornou-se numa profecia de benção. Vá em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que lhe pediste. Não parecia nem a mesma pessoa. O mesmo homem que chegou censurando, de repente abençoando, e ela creu. E este é um segredo, viu, irmãos? Você vai crer na censura ou você vai crer na bênção? Aonde você colocar o teu coração, ali estará o teu tesouro. Se a pessoa te falar que você não pode, que você não consegue, que você não merece, que Deus não te ama, que não vai fazer obra, e você acreditar naquilo, já está decidido, você não vai alcançar nada. Mas se você crê na palavra do Senhor e cumprir-se-á o salmo na tua vida, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Seja glória a Deus. Seja fortalecido pela palavra do Senhor. Seja cheio da glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos transmitindo essa live aos irmãos para milhares de pessoas.
eu não quero de maneira nenhuma me exceder, mas a presença de Deus está aqui. É difícil, irmão, é difícil. Que Deus fortaleça o teu coração. Que Deus fortaleça o teu espírito, a tua alma. E que você possa enxergar no Senhor tudo aquilo que você precisa. Por difícil que seja, por pesada que esteja sendo a tua cruz, o teu fardo, o Senhor, essa noite está enviando a tua palavra. E te diz essas palavras, repetindo as palavras do sacerdote Eli. Mas não é o sacerdote Eli, é o Senhor e bispo da tua alma, que fala contigo essa noite. Vá em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que tu pedistes. Glória a Deus! Vamos, irmãos, crer na palavra do Senhor. Vamos, irmãos, entregar o nosso ser a Deus e dizer: Senhor, eu confio em Ti. Eu não confio na prova, eu não confio na luta, eu não confio na mentira, eu não confio na fofoca, na falácia, eu confio na Tua sã palavra, que tenha enchido o meu coração de graça e de esperança. Tenha a Tua fé aumentada, irmão, em nome de Jesus. Tenha a tua fé aumentada, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha o teu coração fortalecido pela glória de Deus. E os teus passos encaminhados rumo à tua vitória. Não desanima, fortaleça-se no Senhor essa noite por essa palavra. E quem vai se calar é o teu inimigo, quem vai se calar é o teu acusador. Deus te dará ousadia de espírito. Ana precisou de ousadia para sair da sua casa, levantar da sua depressão e ir até a casa do Senhor orar. Depois, orando com a pouca força que lhe faltava, teve que buscar ainda força interior para responder com firmeza aquele homem. E depois disso ainda saiu de lá crendo tanto, que ainda sem abraçar o filho, a palavra diz, o seu semblante já não era mais triste. Ela comeu e se alegrou, porque certamente concebeu em si. Se Deus falou, está falado. Irmãos, Deus falou, está falado, queridos. Deus falou, está falado. Creia nas promessas do Senhor Jesus. Ó Ana que está ouvindo esta palavra. O Senhor vai enfraquecer o forte, vai fortalecer o fraco. O pobre será farto e o rico se alugará por pão. Deus inverte as posições, Deus inverte os pensamentos. O que até agora era dissolução, Deus faz produzir coisas boas. Irmãos, o que parecia impossível, nós estamos vendo aí as coisas mudando. Estamos vendo o Espírito de Deus mostrando o seu domínio. Muitas vezes nós olhamos para a obra de Deus e dizemos: isso não está bom, isso não está certo, aquilo está errado. Irmão, creiamos no governo de Deus sobre a sua obra, e o que precisar colocar no lugar, o Senhor que é dono dela colocará. Homem nenhum tem poder na obra de Deus, e nem na minha vida, muito menos na tua vida. O nosso domínio vem do Senhor Jesus. Então creia na boa palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Também sinto-me animado, irmãos, fortalecido por essa santa palavra. E creio de todo o meu coração que também abraçarei a minha obra, a obra que eu espero. Abraçarei o meu milagre, aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Irmão e irmã, receba a fé em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Receba alegria e segurança. Deita e dorme em paz, como está escrito. Em paz deitarei e dormirei, Senhor, porque só Tu me faz habitar em segurança. Que Deus te dê uma noite de descanso tranquila, que Deus te dê bons sonhos, um sono reparador para a tua saúde e para a tua mente. Desliga o telefone, deita na tua cama, ora a Deus, deita na tua cama e descansa no Senhor. Toma um pouquinho de leite quente que vai te aquecer o corpo, aquecer a alma, e dorme em paz no Senhor Jesus, porque enquanto você dorme, o guarda fiel trabalha por ti. E daí a mulher, ele salika lá,
Glória ao nome do Senhor. Irmãos queridos, recebamos essa boa palavra nos nossos corações. E alegremos-nos no Senhor por anúncio de coisas grandes e maravilhosas. E esperemos, irmãos, as boas novas de alegria chegarem na nossa terra, no nosso arraial. O Senhor te diz: invadirei a tua vida e a tua casa com boas notícias, com notícias de alegria, de paz e não de guerra, de frutos e não de destruição. Aceita a palavra, Ana, que ouve ela essa noite, e o Senhor te diz: o Deus de Israel concederá a tua petição. Deus seja louvado. Amém. Ajoelhados em nome de Jesus, agradeçamos a Deus. Amém. Santo é o Senhor. Eterno Deus, voltamos aos teus pés em oração para agradecer-te, ó Pai, por esta boa preparação de estarmos cultuados essa noite. Em tudo, vimos o teu operar na nossa vida e a tua misericórdia derramada sobre todos nós. Guarda a tua palavra nos nossos corações, faze-nos meditar nela por caridade e nos ajuda, Senhor, a esperar a tua promessa cumprir na nossa vida. Guarda, Senhor, guarda-nos a todos em paz, em união, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Visita o teu povo nas suas casas, nos dá uma noite de sono de paz, pois amanhã tudo começa de novo e nós cremos no novo de Deus na nossa vida. Dá-nos mais um hino, despede-nos na paz de Deus e abençoa o clamor da madrugada. É o que pedimos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus Cristo, bendito para todos sempre. Amém. Santo é o Senhor. Deus seja louvado. Amém.